Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Português em Foco. O tema da nossa aula de hoje é o complemento nominal e o adjunto adnominal. Um assunto aí que muita gente fala para mim, professor, eu tenho muita dificuldade e eu irei tentar, nesta aula, te explicar de forma bem detalhada para você aprender. Ao final, eu vou resolver 10 questões de provas da banca Sebrasp, FGV e Decam sobre esse assunto, para você entender como resolver as questões após a parte teórica. Combinado? Preparados? Então, quando você estiver assistindo a esta aula, já deixe aqui nos comentários de onde você está me assistindo para eu saber de onde você é, para eu saber como é que você está nessa relação. Então, escreva aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade em língua portuguesa e também não se esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante isso aqui para mim. E o YouTube pode entender isso aqui como conteúdo relevante e apresentar para mais pessoas. Então, não deixe de curtir, participe, comente. Isso é muito importante para que eu consiga manter esse projeto aqui em pé. Eu preciso da participação de vocês. E todo sábado, às 10 da manhã, eu estou aqui com vocês, eu não falto, então eu espero que você também participe desse processo. Coloque aqui nos comentários qual que é o assunto que você gostaria de que eu trabalhasse aqui na próxima aula. Participe, interage aqui comigo. Fechado? Então vamos lá, vamos começar para a nossa aula não ficar uma aula muito longa e pesada. Eu vou trabalhar aqui a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal de uma forma bem didática aqui para vocês. Para ter acesso a este material, basta você consultar na descrição deste vídeo aqui, daqui na descrição você encontra o link para achar o material. Combinado? Preparadíssimos? Porque eu estou preparadíssima e animadíssima para começar a nossa aula. Vamos lá, aqui na tela, vou puxar a tela para vocês conseguirem acompanhar todas as orientações. Então, a gente vai estudar essa matéria que muita gente fala assim, ai, professor, quando é uma questão de complemento e adjunto, eu não sei nem por onde começar. Então, vamos começar aqui pela ideia teórica mesmo, de onde vem esse termo. Primeira coisa, gente, o que é nome? A relação do nome em língua portuguesa é o substantivo. Substantivo vem de substância, serve para dar nome. Então, o que você tem de se lembrar? Vamos pensar aqui primeiro. Para que haja essa diferença, a gente tem de ter função sintática relacionada ao nome. Vamos selecionar aqui primeiro aquelas que não se confundem. Então, você nunca vai se confundir se você observar as relações que são prontas. Por exemplo, tudo que se refere ao substantivo. Quais são as palavras que estão dentro do campo do substantivo? Artigo, artigo, adjetivo, adjetivo, numeral, numeral, pronome. Então, falem para mim aí agora, quais são as palavras que estão dentro do campo do substantivo? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Se essas palavras estiverem no mesmo campo do substantivo, junto com ele, sem vírgula, você nunca vai ter dúvida, porque essas palavras só podem exercer uma só função sintática. Qual é, professora? Adjunto, adnominal. Então, sempre que você encontrar artigo, adjetivo, numeral, pronome, todas juntinhas ali com o substantivo, sem vírgula, sempre juntinho. Então, olha o nome: adjunto, junto, adjunto, junto do nome. Então, adjunto, adnominal. Isso aqui vai gerar dúvida? Não. Então, professora, me dê um exemplo. A minha primeira amiga bonita. Vou colocar aqui tudo, saiu de Brasília. Aí continuaria um texto. Quem saiu? Então, a primeira coisa, observar as duas palavras centrais da análise sintática. Quais são as duas palavras centrais da análise sintática? O substantivo e o verbo. Então, sempre que você for fazer análise sintática, você vai procurar essas duas palavras ali para você entender. Então, nós temos aqui o saiu e nós temos aqui amiga. E aí, para você visualizar dentro da estrutura. Esse A aqui não se refere a amiga?
Esse minha aqui não se refere a amiga? Esse primeiro não se refere a amiga? Esse bonita não se refere a amiga? Sim. Então, essas palavras todas estão dentro do nome, juntinhas com o nome, dentro da mesma estrutura do nome. Tudo que estiver dentro da mesma estrutura do nome, não tenha dúvida, adjunto, adnominal. Então, aqui nós temos, ó, artigo. Aqui é um pronome, só que esse pronome, o nome dele é pronome possessivo. Só que o que ele está fazendo aqui nesta frase? Ele está ao lado do substantivo, então ele é chamado de pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? É aquele que tem que está ao lado do substantivo, está junto com o substantivo. Então, pronome adjetivo. Mas, professora, peraí, você falou pronome possessivo. Pronome possessivo é o nome dele. Agora, quando ele vai para a frase, um pronome, ele pode ser ou pronome substantivo, quando ele substitui substantivo, ou um pronome adjetivo. Nesse caso aqui, ele é um pronome adjetivo, porque ele está junto do nome. A palavra primeira é a mesma coisa. Isso aqui é um numeral ordinal. Então, primeiro, segundo, terceiro, não numeral? Ok. Só que o que esse numeral está fazendo aqui dentro desta frase? Está junto do nome. Então, quer dizer que ele é um numeral também, um numeral adjetivo. Então, ok. E bonita, o que é bonito? Bonita é um adjetivo. E o que esse adjetivo está aqui? Ele está junto do nome. Então, artigo, adjetivo, pronome, numeral, tudo junto, junto, junto. Qual a função sintática? Adjunto, adnominal. Vocês entenderam? Então, eu vou colocar aqui esse nome sublinhado, adjunto adnominal, e agora, adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal. Dúvidas em relação a isso aqui? Não, professora, eu entendi. Quer dizer que tudo que estiver relacionado ao substantivo, junto com ele, adjunto. Professora, eu entendi, para de repetir. Não, eu preciso repetir, sabe por quê? Porque é com a repetição que a gente memoriza, ok? Ok. Então, agora, vamos lá. Aí, para gerar a dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal, você precisa se cercar de alguns cuidados. Então, antes de a gente chegar a essa telinha aqui, eu quero que você observe aqui a relação. Primeiro, para gerar dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal, a gente precisa visualizar o seguinte: o complemento nominal é um termo integrante da oração. Já o adjunto adnominal, ele entra como termo acessório. O que é isso, professor? A oração, ela não tem lá sujeito, verbo e complemento? Sim. Para compor esta oração, eu preciso de termos vamos pegar aqui pela ordem. Eu preciso de termos essenciais, vou abreviar aqui para gente. Eu preciso de termos integrantes e eu preciso de termos acessórios. Então, os termos essenciais, nós temos sujeito e o predicado. Nós temos termos integrantes, complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. E temos os termos acessórios, aposto e os adjuntos, adjunto adnominal e adjunto adverbial. E aí, dentro dessa formação aqui da oração, o que você deve levar em consideração? O complemento nominal, ele seria um termo que integra a oração. Então, ele é um termo necessário à estrutura oracional. Já o adjunto adnominal, ele é um termo acessório. E como o próprio nome diz, o termo acessório ele pode sair da frase. Como o próprio nome diz, ele é acessório. Ai, professora, eu não consigo entender dessa forma. Calma, que eu estou apenas te mostrando a teoria. E aí vamos conferir. O complemento nominal, ele é um termo que ele completa substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Ok até aqui? Ok. Só que o complemento nominal, aliás, o adjunto adnominal, ele só completa o substantivo, que pode tanto ser o concreto quanto o abstrato. E aí você observa, então, qual o ponto de igualdade? Aqui. Ponto de igualdade aqui. Ponto de igualdade é quando houver o substantivo abstrato. E já vou fazer uns esqueminhas para vocês entenderem. Então, quando houver o substantivo abstrato, gera dúvida? Gera. Porque se for adjetivo, gera dúvida? Não. Se for advérbio, gera dúvida? Não. Se for substantivo concreto, gera dúvida? Não. Então, quer dizer que a gente vai fazer aqui eu vou fazer umas caixinhas para vocês entenderem isso aqui. A outra coisa importante, o complemento nominal, ele é um termo obrigatoriamente preposicionado. Só existe uma exceção, quando ele é representado por um pronome oblíquo, quando ele é representado por um pronome oblíquo
ato. Quando ele é representado por um pronome oblíquo ato, ele não é preposicionado, porque o pronome oblíquo ato não existe preposição. A única exceção seria esta. Fora que, quando a gente precisa dele na frase, gera dúvida, é quando ele é preposicionado. Então, termo preposicionado, para gerar confusão, vai ser o termo preposicionado, certo? O complemento nominal, então, ele é sempre preposicionado. Já o adjunto adnominal, ele pode ser ou não, porque eu te ensinei aqui que artigo pode ser adjunto adnominal, o adjetivo pode ser adjunto adnominal, o numeral, o pronome, todos quando acompanham, eles não são preposicionados. E aí você já sabe, então, que o adjunto adnominal nem sempre é termo preposicionado. Então, quando que vai gerar dúvida? Quando for termo preposicionado. Pronto, estou me cercando. Estão vendo que eu estou tentando delimitar para você olhar para a frase e entender quando gera dúvida. O complemento nominal, ele é sempre um termo passivo. Já o adjunto adnominal, ele é um termo ativo, tá? Ele é ativo, ele também indica posse, ele é um termo que tem valor ali adjetivo. Vamos aprender a diferenciar esses elementos. Esse quadrinho serve para você entender quando é que gera dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal. Quando? Pense no ponto de igualdade. Quando houver um substantivo abstrato e quando houver um termo preposicionado. Chegamos a esse consenso? Ok, agora eu vou fazer umas caixinhas aqui. Já que a gente sabe que só gera dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal quando houver um termo preposicionado, então você vai fazer o seguinte: quando você encontrar um termo preposicionado, você vai olhar o elemento que vem antes. Se aqui for um adjetivo, vai gerar dúvida? Termo preposicionado que completa adjetivo não gera dúvida, porque todo termo obrigatoriamente preposicionado que completa adjetivo vai ser o quê? Complemento nominal. Então, você chega aqui e já sabe que isso aqui é complemento nominal. Professora, me dê aí um exemplo para eu entender. Por exemplo, fumar é prejudicial à saúde. Essa expressão à saúde aqui completa o termo prejudicial. Prejudicial, nesse contexto aqui, não é um adjetivo? Sim. Então, se isso aqui é um adjetivo, isso aqui só pode ser o quê? Complemento nominal. Gera dúvida? Não gera dúvida. Ok. Se você encontrar um termo preposicionado que completa um advérbio, isso aqui vai gerar dúvida? Voltando aqui. Termo obrigatoriamente preposicionado que completa advérbio. Gera dúvida? Não, não gera dúvida, porque o termo preposicionado que completa advérbio vai ser sempre complemento nominal. Professora, me dê um exemplo. Ela mora perto de mim. Eu vou sublinhar essa expressão de mim, que completa o advérbio perto. Então, nesse contexto, complemento nominal. Tudo bem até aqui? Ok. Se você encontrar um termo preposicionado que completa um substantivo concreto, desde que não seja o nome dele, porque se for o nome dele vai ser aposto. Então, nós temos aqui, você encontrou lá um termo preposicionado que completa o substantivo concreto. Aí você vem aqui, tudo que está relacionado ao substantivo concreto é adjunto adnominal. Então, você chega aqui e já pode concluir. Adjunto adnominal. Então me dê um exemplo aí, professora. Porta de vidro. Esse termo de vidro completa porta. Porta não é concreto? Sim. Então, isso aqui é adjunto adnominal. Vai gerar dúvida? Não, não vai gerar dúvida. Ok, eu encontrei um termo preposicionado que completa ali um verbo. E aí, aqui eu só vou colocar essa aqui para você observar assim, mas isso pode ser objeto? Tá, mas aqui sai do campo do que nós estamos falando. Eu só estou mostrando que existe termo que completa o verbo. Aí aqui pode ser um objeto indireto ou pode ser um adjunto adverbial. Então, para você se cercar de todas as formas em relação ao termo preposicionado. Ok. E aí, professora? Aí vem. E se for um termo sem preposição, que completa aqui um substantivo? Sem preposição, que está junto do campo dele. Sem preposição, você já sabe, junto do substantivo sem vírgula, sem vírgula, tá? Sem vírgula, tá junto ali
termo que se refere ao substantivo, junto com ele sem vírgula, a gente já sabe que é adjunto adnominal. Ok, então se eu falar questão difícil, regra importante, tá junto, a palavra difícil e importante estão juntas do substantivo. Então, nesse caso, nós temos um adjunto adnominal. Fui clara? Ok, te cerquei de todas as possibilidades que não geram dúvida. Aí vem aqui o tal do substantivo abstrato. E aí eu vou te explicar o que é isso aqui já já. Substantivo abstrato, termo preposicionado, completo substantivo abstrato. Agora você vai se cercar. Pode ser complemento nominal e pode ser adjunto adnominal. Vou chamar adjunto adnominal de AA, adjunto adnominal. E CN, complemento nominal. Aqui é o problema da análise sintática. Chegamos ao problema que vocês devem ter muito cuidado. Aí eu quero primeiro que você entenda o que é um substantivo abstrato e o que é um substantivo concreto. Substantivo. Mas minha canetinha está aparecendo aqui. Substantivo concreto. Eu trabalho assim. O substantivo concreto é tudo aquilo que você pode acreditar, tudo aquilo que você pode desenhar, tudo aquilo que você pode pegar, que a galera só gosta do pegar. Então, vamos lá, tudo que você puder acreditar. Então, vamos lá, Deus, você pode acreditar. Fada, você pode acreditar. Papai Noel, assim por diante. Lendas, né? Você pode acreditar. Então, concreto. Tudo que você pode desenhar e tudo que você pode pegar. Todas essas informações eu chamo aqui de substantivo concreto. Pensa dessa forma, tudo bem? Já o substantivo, meu Deus, canetinha sempre escorregando aqui para fazer o i. Substantivo abstrato, sabe o que a gente leva em consideração? O abstrato, ele é uma ação. Toda ação que vem de verbo, né, que precisa de alguém para fazer, ele é um substantivo abstrato. Podem ser também os sentimentos. Então, sempre que você perceber que é uma ação vinda de um verbo, cuidado só com fenômenos da natureza, porque fenômenos da natureza, eles existem por si, então eles são concretos, né? Chuva, vento. Já aqui nesse contexto, ó, substantivo abstrato, como abraço, construção, amor, esses termos são abstratos porque eles são ou sentimentos ou ações. E aí você vai sempre se lembrar então, dessa informação. Precisa de alguém para existir. Precisa de alguém para existir. Peraí, que essa palavra saiu errada. Precisa de alguém para existir. Eu chamo assim, gente, lembrando que há professores que explicam diferente. Eu estou trazendo aqui a forma que eu achei aqui para trazer isso aqui de forma mais simples para os meus alunos. Existem formas mais técnicas de trazer essa explicação. Ok? Ok. Deu para entender isso aqui? Deu, professora. Entendi. Então, agora me fale. Quando é que gera dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal? Quando houver um substantivo abstrato e quando houver um termo preposicionado. Ok. Então, agora a gente vai tentar relacionar isso aqui. Amor é um substantivo abstrato? É. Discussão é um substantivo abstrato? É. Então, ok. Então, o que vai gerar dúvida? Vai. Existe um termo preposicionado? Existe um termo preposicionado, existe um termo preposicionado. Então, ok. Aí você vai fazer o seguinte: esse termo preposicionado completa o substantivo abstrato. Então, uma dica inicial: tente transformar o substantivo em verbo. Transforme o substantivo em verbo. Qual que é o substantivo correspondente qual é o verbo correspondente a amor? É amar. Então, você coloca aqui, amar. Agora, se eu coloco o amar aqui, eu quero saber se mãe entraria como o sujeito do verbo amar, ou ela entraria como complemento do verbo amar. Aí você pensa o seguinte: amor de mãe, é a mãe que ama ou a mãe é amada? É a mãe que ama. Se a gente transformasse amor
em verbo, esse termo que eu quero saber a função sintática, ele entraria possivelmente como sujeito de amar ou como complemento de amar? Ele entraria como sujeito. Se você perceber essa troca e perceber que o termo entra ali como sujeito, é porque esse termo, na verdade, lá no termo anterior, ele é um termo ativo. Se ele é ativo, ele é adjunto adnominal. Ah, não entendi. Calma que você vai entender. Vai prestando atenção. Ah, professora, então quer dizer que eu vou pegar o substantivo e transformar em verbo e vou imaginar essa relação. O termo que eu quero saber a função entraria como sujeito ou como complemento do verbo? Isso, você vai observar dessa forma. É a forma que eu achei mais simples de explicar isso aqui. Tá, então aí você analisa. Eu percebi que entra como sujeito. Se você perceber que entra como sujeito, é porque esse termo ele é ativo. Se ele é ativo, ele é adjunto adnominal. Vamos voltar aqui à nossa tabelinha? O adjunto adnominal é um termo ativo. Perceberam aqui por que eu coloquei o termo ativo aqui? Porque ele é o agente da ação que nós temos ali. Ah, entendi. Já nesse outro aqui, você vai trazer amor, aí você vai transformar por amar. E aí você vai pensar, esse termo para o verbo, né, trazendo aqui, seria a mãe, vou colocar amar aqui ao centro, para eu poder colocar as duas setinhas. Esse termo aqui, ele entraria como o sujeito, vamos ver aqui, peraí, só um pouquinho. Então, aqui você pega, transforma em verbo, que é o verbo amar. Esse termo que eu quero saber a função, se amor à mãe, seria a mãe que ama ou seria amar a mãe? A mãe é amada. Então, nesse contexto aqui, a mãe ama ou a mãe é amada? A mãe é amada. Podem observar que se eu trocasse, seria amar a mãe. Não seria assim? Então, se o termo aqui nesse contexto completa o verbo, ele também completa o nome. Então, quer dizer que quando você perceber que ele é um termo passivo, que se você perceber que ele é alvo do substantivo, ó, passivo, ou alvo do substantivo abstrato, se ele é alvo, se ele é passivo, só pode ser complemento nominal. Então, esse termo aqui, a mãe ama ou a mãe é amada? A mãe é amada, então ela entraria como complemento. E aqui, se ela entra como complemento do verbo, ela também entra como complemento do nome. Tudo bem? Tudo bem, professora. Aqui só para colocar aqui a adjunta de nominal. Façam agora comigo discussão do assunto. Discussão vem de qual verbo? Discutir. Então, você transforma aqui em verbo, transforma em verbo o substantivo. Vamos lá, qual que seria o verbo? Discutir. Então, você coloca aqui, discutir. Vou pegar aqui do jeito que eu estou fazendo lá em cima. Discutir. E aí você traz aqui, do assunto. O assunto entraria como sujeito ou como complemento de discutir? Aí você pensa, o assunto discute ou o assunto é discutido? O assunto é discutido, então discutir o assunto. Eu percebi que nesse exemplo ele entra como alvo, ele entra como complemento, então ele é passivo, então ele é complemento nominal. Discussão do assunto, o assunto é discutido. E aqui nós percebemos, então, complemento nominal. Estão entendendo? Falem aqui para mim nos comentários. Discussão da professora. Vocês conseguem visualizar a mesma regra? Transforme em verbo e aí você vai pegar. Então, mesma regrinha ali. Discutir. Discutir. E aí você coloca aqui e coloca aqui. E aí você traz. Seria discussão da professora. Seria a professora discute ou a discussão é a professora? Seria a professora discute. Então, entraria como o quê? Como o sujeito. Se entraria como sujeito, como complemento? Não, como sujeito. Então, nesse caso, ele é ativo. Se ele é ativo, a gente chega à conclusão de que é adjunto adnominal. Então, aqui, adjunto adnominal. Por esses exemplos, vocês entenderam? Ah, professor, esse exemplo aí eu consigo visualizar. Lá da prova que eu erro. É desse jeito que o aluno fala. Então, vamos ver. Vamos testar aqui. O povo não aceita a construção de usinas nucleares. Vamos ver se deu certo. Eu pego construção, é abstrato? É, construção é abstrato. Então, eu coloco construir.
Aí você analisa, construir usinas ou usinas constroem? Constrói. Qual a regra que você traria aqui? Porque a gente transformou em verbo em verbo. E aí eu tenho construção de usinas. Seria construir usinas ou usinas constroem? As usinas não constroem. Então seria construir usinas. Então se ela entra como complemento do nome, do verbo, vai ser também complemento do nome. Entenderam? Só pode fazer isso quando o substantivo for abstrato. Folha de caderno. Isso aqui não geraria dúvida. Por quê? Porque esse aqui é um substantivo concreto. Quando é concreto, você vai lá na sua tabelinha e olha. Quando o substantivo é concreto, só pode ser adjunto adnominal. Ah, entendi. Então aqui não vai gerar dúvida? Não, porque aqui é adjunto adnominal, ok? Ok. Comprei um dicionário de inglês. Não vai gerar dúvida de novo, porque esse aqui é um substantivo concreto. Então, adjunto adnominal. Eu falo que eu vou colocar a, mas estou aqui colocando a adjunto adnominal. Aqui, a adjunto adnominal. Conservação da natureza. Aqui dá, ó, porque conservar é uma ação. Então, nesse contexto, vamos trocar. Seria conservar a natureza, ou a natureza conserva. Qual você traria aqui? Conservar a natureza, isso mesmo, porque é conservar alguma coisa. Então, se aqui ela é complemento do verbo, significa que aqui também é complemento do nome. Tudo bem até aqui? Luzes do prédio. Não vai gerar dúvida, porque aqui é substantivo concreto. Se é concreto, não vai gerar dúvida. Então, qual a função? Adjunto adnominal. Necessidade de muito amor. Necessidade gera, porque necessidade é abstrato. Então, você coloca muito amor necessita, e isso, alguém necessita de muito amor. Então, de muito amor, aí você coloca necessitar de muito amor. Muito amor. Percebam que aqui vai ser complemento do verbo. Então, se é complemento do verbo, é complemento do nome. Não tem como falar muito amor necessita nesse contexto. Não tem como ser o agente, não é isso? Ok, professor, estou entendendo. Houve severa proibição. Então, seria proibir o corte, ou corte proíbe. Corte proíbe. Seria proibir o corte. Então, entraria como complemento do nome. Se é complemento, aliás, entraria como complemento do verbo, aqui vai ser também complemento do nome. Então, proibição ao corte, complemento nominal. Luta contra a poluição. Lutar contra a poluição, ou a poluição luta. Não, na poluição não tem como lutar. Então, a gente já percebe que aqui é complemento do verbo. Se é complemento do verbo, aqui também é complemento do nome. E aí, vocês conseguiram aprender? Agora, eu quero que vocês apliquem isso aqui comigo em questões de provas de concursos anteriores, para a gente entender como esse assunto apareceu na prova. Preparados? Então, vamos lá aplicar esse resuminho que eu fiz. Lógico que foi um resuminho, daria para a gente pegar isso aqui com mais detalhes, mas, ó, tem uma coisa para você. Dentro do meu curso de redação, rumo à aprovação, você recebe um módulo inteirinho de gramática, com mais de 26 horas de aulas, dos principais pontos que vocês precisam para aprender a regra gramatical. Nós temos lá, começo lá no fonema, para você saber contar fonemas. Depois você tem análise do período simples, sujeito. Depois você tem objetos. Depois você tem adjunta de nominal, complemento nominal, predicativo. Então, uma aula para cada termo da oração. São mais de 26 horas de aulas. E você, além desse conteúdo, que ele é um bônus no meu curso de redação, você ainda tem toda a
linha da parte de redação, por bancas, tem o módulo inicial de redação para iniciantes, há um módulo lá para a banca Sebrasp, há módulos para bancas como FCC, FGV e assim por diante. Então, o curso é bem completo, você compra um curso de redação e ganha um curso de gramática inteirinho para você. Professora, como que eu faço para ter acesso a esse curso? Aqui na descrição deste vídeo, você encontra o link para fazer parte do meu curso de redação rumo à aprovação. Esse curso se atualiza sempre, sempre eu ensino novas aulas, temas para os alunos. Então, assim que você comprar, você vai lá no módulo 1, tem as explicações e tem uma parte que eu explico sobre um link para você fazer parte de um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, eu sempre informo as atualizações que acontecem no curso. Então, sempre que houver uma atualização, você será informado neste grupo. Então, vem estudar aqui comigo na descrição deste vídeo e também na descrição do material. Na última página, vocês conseguem ter acesso. Fechado? Então, vamos lá. Já fiz aqui o meu merchan. Agora, vamos resolver as questões. Primeira questão estava na prova da banca Sebrasp, 2024. Aí ela sublinha uns termos, ela não sublinha, eu que sublinhei, ela fala assim, Sebrasp só te dá isso aqui. E aí eu já sublinhei para facilitar a nossa vida aqui, certo? Então vamos lá. Toda língua satisfaz. Olha, os termos preposicionados à necessidade, na tela e de romances desempenham funções sintáticas distintas, diferentes. Então quer dizer que para essa questão estar correta, eu tenho de achar cada termo desse aqui com uma função, não é isso? Então vamos lá. Toda língua satisfaz. Que satisfaz? Satisfaz a. Então, nesse contexto, esse termo aqui completa o verbo satisfazer. Então, isso aqui é um objeto indireto, porque o que completar verbo, termo preposicionado. Lembram lá do nosso esqueminha? Mas como que eu sei que é complemento do verbo? Porque o verbo satisfaz não tem sentido completo. Então, nesse caso, não é uma adjunta adverbial, porque adjunta adverbial, ele é um termo circunstancial. Então, o adjunto adverbial, ele serve para indicar tempo, modo, lugar. Ele serve para indicar causa, finalidade e assim por diante. E o objeto indireto, ele completa o sentido do verbo. Completa o sentido do verbo. Então, ele completa a informação da frase. Esse aqui, ele é um termo que apresenta ideias circunstanciais. Ele apresenta como a ação ocorreu, como se deu a ação, onde a ação ocorreu. Então, não tem como observar essa relação e chamar de objeto de adjunta adverbial. E aí você analisa. Toda língua satisfaz. Satisfaz a quê? A necessidade. Então, essa informação precisa completar o sentido do verbo. Então, aqui, e veio com auxílio de preposição, então é um objeto indireto. Ok? Ok. Não importa o quão ocupadas algumas pessoas estejam, é difícil não participarem de alguma conversa na tela. Participarem na tela de alguma conversa. Percebam que na tela não é o lugar onde as pessoas participam de uma conversa? Sim. Então, se você analisar, a frase é: não importa o quão ocupadas algumas pessoas estejam. É difícil não participarem de alguma conversa. Ponto. A frase não está completa? Tá. Só que quando eu coloco na tela à sua frente, essas expressões, elas especificam, elas dão as circunstâncias de lugares. Então, quem é que serve para fazer isso? Adjunto adverbial. Então, aqui é um adjunto adverbial. Então, até agora, a questão prossegue certa, porque nós tivemos um objeto indireto e agora a gente encontrou um adjunto adverbial. Professor, mas você está falando de complemento. Calma que vai chegar. Aí vem a que eu quero. Ó. Aqui embaixo nós temos a discussão de jogos ou da leitura escrita de romance. Então, nós temos aqui a discussão de jogos ou da leitura de romances. Aí você tem que ler romances, ou romances leem. Qual que vocês têm aqui? Porque nós temos leitura ou escrita de romance. Se você pegar a escrita, vai dar a mesma coisa. Escrever romance. Então, ele seria o quê? Complemento do nome, complemento do verbo. Porque ler romances, escrever romances. Não seriam os romances leem e nem escrevem. Então, nesse contexto, daria para a gente pegar leitura de romances.
seria ler romances, porque para que haja leitura tem que haver alguém para ler, não é isso? Ok. Para que haja escrita, precisa de alguém para escrever. Então, se você pegasse tanto leitura quanto escrita, daria a mesma coisa. Então, nós temos escrita de romances, escrever romances. Ou romances escrevem? Não, os romances não escrevem. Então, daria aqui a ideia de ser o complemento. Se é o complemento do verbo, é o complemento do nome. Então, nós temos objeto indireto, adjunta adverbial e complemento nominal. Diferentes funções sintáticas. Portanto, a questão está correta. E aí? Falem para mim aqui nos comentários. Vocês acertariam essa questão? Não se esqueça de me dizer aqui que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Vamos lá. Questão de número 2. Estava na prova do CNJ, Sebrasp, e olha que questão interessante. Sei que a maior parte dos homens raramente são capazes de aceitar. Olha, que nem geraria dúvida, nem geraria dúvida. Por quê, professora? Porque esse termo que o Sebrasp perguntou, que é de aceitar, lá no texto completa um adjetivo. E todo termo que completa adjetivo, se a gente voltar, vou fazer questão de voltar ao nosso esqueminha, todo termo preposicionado que completar um adjetivo vai ser o que mesmo? Complemento nominal. Ok, então não posso me esquecer disso, né, professora? Isso, muito bem, não pode se esquecer. Então, esse termo aqui já é um complemento nominal. Ok, ok. Vamos para o próximo. E aí ele citou que esse termo em abrir mão, aqui, lá no primeiro período do segundo parágrafo, que eu já deixei sublinhado, e vamos ver o que ele é primeiro. Temos dificuldade em abrir mão. Então, dificuldade, aí você analisa, dificultar, abrir mão, ou abrir mão dificulta, dificultar em abrir mão. Então, isso aqui é complemento de dificuldade. Não tem como isso aqui ser um termo ativo. Então, conseguem, se vocês pegarem, vamos pegar dificultar. Dificultar, abrir mão, ou abrir mão dificulta. Não tem como abrir mão. Então, nesse contexto, é o agente, é o alvo. Se é o alvo do verbo, se é o alvo do verbo, é o alvo do nome. Se é complemento do verbo, é complemento do nome. Então, isso aqui também é complemento nominal. Ai, meu Deus, essa eu ficaria na dúvida, professor. Não pode, porque a primeira já te deu um nome, complemento nominal. E o segundo, complemento, você teria que fazer análise. Aqui só teria que saber a função sintática do termo. Ah, entendi. Então, agora respondo. Esses dois termos desempenham a mesma função sintática no período em que ocorre? Sim. Qual é a função sintática? Complemento nominal. Ai, meu Deus, estão cobrando mesmo, hein? Sim, muito, muito mesmo. Próxima, também Sebrasp, estava na prova da ANTT, e olha que legal esta. Referentemente, os termos a esse período de alimentos. Vamos procurar lá no texto que eu já deixei sublinhado. Referentemente a esse período. Nem geraria dúvida, por quê? Porque esta palavra aqui é o que mesmo? A palavra que tem mente, referente mais mente. Se eu tirar mente dessa palavra, existe referente, que é um adjetivo. Então, quer dizer que quando você coloca mente em adjetivos, elas são sempre advérbios. Não é para decorar que toda palavra que tem mente é um advérbio, não. Para você saber se uma palavra que tem mente é um advérbio, uma dica fácil que eu coloco para os alunos é: tire mente da palavra e veja se ela existe sem o mente. Se ela existir sem o mente, significa que com mente ela é um advérbio. Pensa assim, porque vem da formação de um adjetivo com um mente. E aí você vai formar um advérbio. Ah, então se isso aqui é um advérbio, professor, você me falou lá naqueles quadrinhos que eu vou voltar. Não, professor, não precisa não, vou voltar, porque repetição com correção te leva à exaustão, te leva à perfeição. Então, nesse contexto, advérbio está aqui. Advérbio, termo preposicionado, complemento nominal. Ah, então pronto. Bati os olhos aqui, eu já sei que esse aqui é complemento nominal. Ok. Agora vamos para o outro. Oferta de alimentos. Oferta de alimentos, a gente pode pegar ofertar alimentos ou alimentos ofertam? Alimentos ofertam. Ai, professora, aquele negocinho que você faz. Sim, pegar o verbo e olhar se ele é o sujeito, se ele é o complemento ou se ele é o sujeito.
Eu falo ofertar alimentos. É lógico que os alimentos não têm condições de serem ofertados. De ofertar. Eles são ofertados. Então, ofertar o quê? Alimentos. Oferta de alimentos, eles são complemento de oferta. Olha aí, gente. Todas são questões de prova. Todas são questões atuais. E a galera falando para mim que é difícil. Ah, não. Não é difícil assim. É difícil, mas vocês estão conseguindo entender? Tá, professor. Quase. Então, continue. Resposta: desempenho a mesma função sintática. Certinho. E aí, mais uma que Sebrasp colocou para você aí. Agora, vamos mudar de banca. Vamos pegar a banca IDECAN. Para o epidemiologista, há um acúmulo de desafios. Ó, acúmulo dá acumular desafios antigos, acumular desafios ou desafios antigos e novos acumulam. Qual que você falaria aqui? Pega o substantivo e transforma em verbo. Veja se esse termo entra como complemento ou como sujeito. Acumular desafios ou desafios antigos acumulam? Para o epidemiologista, há um acúmulo de desafios. Então, os desafios que se acumulam. Então, eles são desafios acumulam. Dá para perceber que eles entram como o sujeito. Se entra como sujeito, eles são ativos, porque eles que se acumulam. Ah, entendi. Então, nesse caso, nós temos a questão 4, letra D de dado. E aí, acertaria? Fala para mim. Fala sério. Vixe, Ave Maria. Pode fazer cara feia para a professora, não, hein? No excerto, há décadas que eu ouço a refutação. Então, vamos lá. Refutação. Primeiro, a gente vai pegar esse termo dessa lenda, depois dessa feijoada. Refutação vem de refutar. Então, vamos lá. Refutar a lenda ou a lenda refuta? A lenda refuta. O que você teria? Entraria como complemento ou como sujeito? Se eu trocasse para achar só esse aqui. Refutar a lenda. Então, a lenda, ela não refuta, ela é refutada, não tem como aqui. Então, já começou aqui como complemento. Então, esse aqui é complemento. Se é complemento, fora. Então, pode. Então, só para aprender a fazer questão que você já elimina. Agora, a gente vai avaliar a resposta do segundo. Lenda. Lenda é concreto. Substantivo concreto. Se aqui é concreto, dessa feijoada completa um substantivo concreto. Então, isso aqui é adjunto adnominal. Fora, então, certo. Nós temos aqui, questão 5, letra C de casa. Acertariam? Ai, professora, de novo. É aqui. Por quê? Porque lenda é concreto, então dá feijoada completa lenda, e aí nós não temos dúvida aqui. Daria aqui no refutar. Refutar é a lenda, então não tem como ser a agente, é o complemento. Entendi. FGV adora perguntar para vocês em relação à preposição que vem de termo anterior. Deixa eu me explicar aqui. Toda vez que a banca perguntar preposição de termo anterior, ó, a preposição, peraí, deixa eu colocar assim, a preposição vem, colocar o A aqui, a preposição vem de termo anterior e nossa, que a minha letra ficou feia aqui, mas vocês estão entendendo, né? A preposição não vem de termo, vou apagar isso aqui, porque tá muito feio. A preposição não vem de termo anterior. Aí você vai decorar. A preposição, gente, eu não consigo olhar para esse P aqui nessa figura. Vamos lá. Pegar aqui. Melhorou. A preposição vem de termo anterior. Se for complemento nominal, se for objeto indireto. Decora. Todas as vezes que for complemento nominal, você se lembra de eu dizer que ele é sempre preposicionado? Sempre preposicionado. Quem pede a preposição? Ou é o verbo, aliás, desculpa, ou é o adjetivo, ou é o advérbio,
ou é o substantivo abstrato ali naquele contexto. Então, sempre preposicionado. E a preposição sempre vem de termo anterior. E aqui, sempre de verbo, sempre preposicionado. E a preposição do objeto indireto vem do verbo. Então, qual preposição vem de termo anterior? Quais? Complemento nominal e objeto indireto. Agora, a preposição não vem de termo anterior. Se ela não vem de termo anterior, por quê? Porque ela é chamada de preposição nocional, que ela serve para dar um sentido para a frase. Esta preposição aqui, gente, eu não falei, mas ela é chamada de preposição relacional, que pode ser também chamada de preposição gramatical. Ela não tem sentido na frase, ela só serve ali para completar. Ela não tem sentido de nada, só serve para completar o nome. Já a preposição nocional, ela sempre tem o sentido, então ela tem valor semântico. FGV adora usar essa questão. Marca alternativa em que a preposição tem valor semântico. É esta aqui que ela está querendo. Ah, então, estou entendendo. Então, não vem de termo anterior. Se for adjunto, adnominal. Se for adjunto, adverbial. E se for objeto direto, preposicionado. Porque o objeto direto preposicionado, a exigência é do próprio objeto, não é do verbo, porque verbo transitivo direto não pede preposição, mas o objeto ele pode ser preposicionado. Quer dizer que essas três funções sintáticas possuem preposições que não vêm de termo anterior, ok? Ok, guarde isso aí para você fazer prova da FGV. Assinale a sentença em que o termo destacado, assinale a sentença em que o elemento destacado atua como complemento do substantivo a que se refere. O bom é que aqui a banca nem cobrou isso, mas eu já te dei essa dica. A resolução do problema. Vamos lá, resolução. Resolver o problema, ou o problema resolve? O problema resolve. Qual vocês marcariam? Se eu transformasse resolução em verbo, esse termo que eu quero saber a função seria o complemento ou sujeito. Professora, é lógico que problema não resolve. Então, seria o complemento. A banca não quer saber de complemento? Sim, então só pode ser a letra A. Ah, não, FGV eu não dou conta de fazer assim, não, professor. Então, se coloca interrogação e olha as demais. Invenção do cientista, não seria inventar o cientista. Opa, escrevendo errado aqui, né? Não dá, cientinha, não dá, né? Inventar, minha mente é assim, gente. Inventar o cientista, eu penso na palavra à frente e estou escrevendo. Síndrome de pensamento acelerado. Inventar o cientista ou o cientista inventa. E aí? Ah, é o cientista que inventa, que a invenção não é dele? Então, pronto. Então, aqui é o agente. Se é o agente, é o adjunto adnominal. O esforço do candidato seria o candidato esforça ou esforçar o candidato? O candidato esforça, então ele é o agente do esforço. Adjunto adnominal. Nós temos sanção do governador. O governador que sanciona, a sanção é dele. Então, aqui dá para ver claramente que é agente. Superação do atleta, é o atleta que supera, dá para ver, superar o atleta ou o atleta supera? O atleta supera, então, adjunto adnominal. Professor, estou aprendendo, hein? Estou aprendendo, porque eu estou vendo, é assim que a gente aprende, resolvendo, ok? Ok, vamos aqui de novo. IDECAN. No enunciado, nem geraria dúvida, porque esse termo sublinhado completa difícil. E o que difícil é, galerinha? Adjetivo. E quando completar adjetivo, o que é? Complemento nominal. Portanto, nós temos aqui letra B de bola. Voltando aqui só para eu marcar aqui, só que eu gosto de deixar 5, letra C, 6, letra A. Então, aqui, 6, letra A. E essa aqui, 7, nesse contexto aqui. Então, nós temos complemento nominal. Nem geraria dúvida aqui, porque, nós temos, é difícil de definir, esse termo de definir, que é o destacado.
não completa um adjetivo? Sim, então só pode ser complemento nominal. Então, 7, letra B de bola. E aí, acertariam isso? Acertariam? Falem para mim. Então, voltando aqui, vamos analisar. Próximo, FGV de novo. Assinale a frase em que a preposição sublinhada tem valor. Opa, agora eu vou precisar desta definição aqui. Valor semântico. Se ele está querendo a preposição que tem valor semântico, você entendeu que eu expliquei isso aqui. Então, voltando aqui. A preposição tem valor semântico se ela estiver dentro de um adjunto adnominal. Vocês já perceberam ali comigo. Se ela estiver dentro de um adjunto adverbial, ou se ela estiver dentro de um objeto direto preposicionado, não é isso? Ok, então tem valor semântico. Ah, então vamos lá. Lembrando também, só mais uma coisinha, não vem de termo, preposição, né? Preposição, nesse contexto, não vem de termo anterior. Ok. Justamente quando descobri o significado da vida. Significado da vida, né? Significado dela, não dá ideia de posse aqui? Se dá ideia de posse, gente, lá naquele quadrinho inicial, que dá ideia de posse, só pode ser adjunto adnominal. Como a gente está fazendo FGV, a gente coloca interrogação. Ai, mas a melhor resposta é esta aqui mesmo. Só vamos conferir? Escapar das velhas ideias. Escapar quem escapa, escapa de alguma coisa. Então, aqui vem do verbo. Então, esse aqui fora. Nós temos aqui na letra C, reguladores dos fatos. Regular os fatos, ou os fatos regulam. Regular os fatos. Então, aqui, professora, vem de termo anterior, porque isso aqui é complemento nominal. Revisando, complemento nominal e objeto indireto, termo anterior. Termo anterior. Não possui valor semântico. Quem possui valor semântico? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, objeto direto preposicionado. Aí nós temos não vem de termo anterior. O que mais que a gente tem? Possui valor semântico. Possui valor semântico. Tudo certo? Tudo certo. Reguladores dos fatos. Reguladores, regular os fatos. Então, vem de termo anterior, complemento nominal. Então, aqui, complemento é para marcar que tem valor semântico. Não possui valor semântico. Então, não é a letra C. Tem sede dela. Se a dela já é posse, aí, mas aqui, professora, tem sede dela. E aí? Mas aqui, se você analisar sede dela, se aí você fala assim, mas e essa aqui, que dá a ideia de posse? Não tem liberdade. Quem tem sede? Se você analisar, não tem liberdade. Quem não tem sede, dá liberdade. Então, dela, nesse contexto aqui, é alvo dela. Então, nesse contexto, não daria, tá? Se você observar a palavra, vem de termo anterior, aqui, ó, não tem liberdade, quem não tem sede de quê? Então, tá vindo do sede. Então, a ideia do termo anterior não pode, tem que ser o valor semântico. Entendi. Então, tá vindo do termo anterior. Ok. E na letra E? Não libere um camelo. Quem dá carga? Libera, vem do verbo liberar. Então, peraí, vamos lá. Mas não é liberar o camelo dele, dela? Não, mas é que nesse contexto, se a gente pensar, vem do verbo liberar. Então, se é do verbo, não pode. Portanto, aqui fora, melhor resposta para a gente analisar aqui, a análise é a letra A mesmo. Professora, eu fiquei com dúvida na letra D. Só que aqui, gente, se você analisar, sede dela, ela é alvo da sede. Não tem como ela ser posse. Porque eu até falei posse, mas depois eu via, não, peraí, não é posse não. Porque se fosse, então nós teríamos duas respostas. Aí você analisa que alguém tem sede dela. Então, ela é alvo da sede dela, tá? A sede dela. Então, nesse contexto, ela está sendo o alvo da liberdade, ó. Não tem liberdade quem tem sede dela, ou seja, sede da liberdade. Então, ela é o alvo. Entenderam? Entendi. Tem que fazer ainda essa tal de interpretação. Sim, tem de fazer.
E aí, ainda aguentam mais um pouquinho? Essa estava difícil, não estava? Mas dava para ir pela melhor resposta. O que vocês acham? Então, vamos lá. Questão 9. Assunto, o grande assunto da época. Assunto da época, eu poderia falar assunto... Oh, meu Deus. Eu poderia falar aqui assunto dela. Então, se eu pudesse, aqui nesse contexto, falar assunto dela, nesse contexto, esse dela aqui dá a ideia de posse. Aí eu posso, ou seja, agora eu tenho certeza que o assunto é dela, dá a ideia de posse, diferente do anterior, de sede. E aí, nesse contexto, se isso aqui dá a ideia de posse, então, nesse processo, quem dá a ideia de posse é adjunto a de nominal. E a banca falou que funciona como complemento, portanto, questão 9 está errada. Tudo bem? Tudo bem. E por último, para a gente encerrar, lembra lá do início da aula que tudo que está no campo, todas as palavras que estão no campo do substantivo, junto dele, artigo, adjetivo, numeral, pronome, junto dele só pode ter uma função. Qual é? Adjunto a de nominal. E quando houver o tempo preposicionado, que você tem de fazer todas essas relações que eu expliquei aqui. Ok? Ok. Então, vamos lá. A interpretação, palavra central aqui na interpretação. Então, esse A aqui, ele é o quê? Ele é artigo. Então, ele é adjunto a de nominal. Sexista. Sexista aqui não é um adjetivo? Sim. Então, vai ser o quê? Tá junto, adjunto a de nominal. Então, aqui, adjunta de nominal. Agora, a interpretação sexista do masculino genérico. Interpretar o masculino, o masculino interpreta. Interpretar o masculino. Então, seria alvo. Então, esse termo do masculino genérico, ele é alvo da interpretação. Então, nesse caso, nós temos o complemento nominal. Então, vejam, esse A e esse sexista classificam sintaticamente como adjuntos adnominais, certo? Porque nós vimos aqui, porque estão dentro do campo do substantivo. Ó, você vai apagar aqui. Essa palavrinha aqui está dentro desta, então, esta é maior, que é o substantivo, vocês já sabem, adjunto, adnominal, adjunto, adnominal. Então, até aqui, certo. Essa expressão do masculino genérico se refere à interpretação. Aí você vai interpretar o masculino genérico ou o masculino genérico interpreta? Interpretar o masculino genérico, porque não é ele que interpreta. Ele é interpretado. Então, aqui é complemento de interpretação. E aí a banca falou, Sebrasp, classificam sintaticamente como adjuntos adnominais, o A e sexista, e o termo do masculino classifica-se como complemento nominal. Certíssimo, adorei esta questão da banca Sebrasp. Lógico, estava na prova de um professor de língua portuguesa, mas está aí para vocês algumas questões que apareceram em provas anteriores sobre a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. E aí, vocês gostaram dessa aula? Eu expliquei direitinho? Foi bem didática para você? Fez sentido para você? Comente aqui que eu quero saber qual foi a sua experiência aqui nesta aula. E se você gostaria de ter mais aulas como esta, não se esqueça de colocar aqui qual o conteúdo de língua portuguesa ou de redação que você gostaria de ter aqui no próximo Português em Foco. E lembre-se de que todo sábado, às 10 da manhã, nós temos aqui um encontro. Participe, venha estudar comigo e você vai, todo sábado, ter um novo conteúdo bem detalhado aqui. Combinado? Ó, um beijo, muito obrigada e adorei ministrar essa aula aqui para vocês. Tchau, tchau, pessoal.